Com oferecimento da ONG Provida, começamos o nosso programa Café com Fé, aqui na Rádio 89.9. Lembrando, nosso programa Café com Fé ocorre todas as quintas-feiras, das 18h45 até as 19h15 horas. E hoje estamos aqui, nessa noite gelada de maio, procurando trazer a vocês, nossos ouvintes, uma bela reflexão sobre a Palavra de Deus, naquele momento que chegam em casa ao final do dia, aquele momento que todos sentam para um mate ou para um café, aquele momento de sentar e realmente refletir sobre Deus, sobre a fé cristã e tantas outras questões que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Ultimamente, com várias notícias sendo bombardeados por tantas coisas, por tantas situações, então convido você, nosso querido ouvinte, a desligar um pouquinho e refletir sobre tudo que realmente importa. A Palavra de Deus e a forma com que ela age em nossas vidas. Hoje estou aqui com o meu grande amigo, pastor Emerson. Boa noite, pastor. Boa noite, Alexandre. Boa noite também aos nossos apoiadores aqui, Gerson e Ivone. E de maneira muito especial a todos os que nos ouvem, né? Os ouvintes da 89.9, em especial do programa Café com Fé. Muito bem. Lembrando, nós somos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação Redentor de Igrejinha, e ficamos com vocês até 19h15 horas. Hoje, o tema da nossa conversa é sobre Deus Triuno, Criador. Usando como base um pequeno versículo de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, onde lemos o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Um versículo curto, pastor, mas que tem grandes significados, que tem grandes desdobramentos para a nossa vida, né? Com certeza, Alexandre. Esse texto, na verdade, ele nos apresenta a bênção do Deus Triuno, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Então essa trilogia, essas palavras, né, que o apóstolo Paulo traz como a bênção de Deus para a vida do povo de Deus, né, dos cristãos, nos faz também refletir sobre a grandeza do nosso Deus. E é exatamente sobre isso que eu convido os nossos queridos ouvintes a nossa reflexão também neste nosso programa de hoje, quando ao falarmos de Deus, do Deus que se revelou a nós, esse Deus como o apóstolo Paulo nos apresenta, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na verdade é o mesmo Deus, o único Deus, mas que se apresenta em 3 pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a gente poder entender e compreender isso um pouquinho, mas ao mesmo tempo isso nos mostra a grandeza do nosso Deus. E quando se fala em grandeza, eu convido os queridos ouvintes a refletirem conosco um pouquinho sobre qual a grandeza do mundo em que vivemos, ou seja, do universo que nós vivemos. Será que as pessoas fazem ideia, né? Nós fazemos ideia do tamanho que é o universo? A gente está aqui, nós sabemos, hoje temos conhecimento que vivemos no planeta Terra, é um dos planetas dentro do nosso sistema solar, mas o nosso sistema solar está inserido dentro de uma galáxia que tem muitos outros sistemas solares, e essa nossa galáxia está inserida em meio a esse universo que está formado por milhões de galáxias, né? Então eu trouxe até alguns dados científicos para a gente refletir um pouquinho sobre o tamanho do nosso universo. Segundo dados científicos, o nosso universo, ou no universo, existe um número gigantesco de estrelas, e essas estrelas é que formam os sistemas solares, né? Os sistemas planetários. Os sistemas de estrelas são compostos por estrelas que produzem luz própria, né? Como se fossem enormes bolas de fogo, e na verdade os planetas são aqueles elementos que giram ao redor, né, do Sol, dos sóis. Estima-se que cada galáxia tenha cerca de 100 bilhões de estrelas. Então o Sol seria uma em meio a 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia. Então a nossa galáxia é muito grande, mas também a ciência diz que no universo
pode haver em torno de 100 bilhões de galáxias. Então você faz a conta, querido ouvinte, 100 bilhões de galáxias, né? Vezes 100 bilhões de estrelas. Se cada galáxia tiver 100 bilhões de estrelas, são 100 bilhões de galáxias. Isso dá um número infinito praticamente, né? Quase somos incapazes de pronunciar um número tão grande. Eu fiz o cálculo aqui, isso daria 10 sextilhões de estrelas, ou seja, o número 10 seguidos de 21 zeros. Isso é um número astronômico, um número, né, praticamente inacessível a nós. Mas essa estimativa ela só leva em conta aquilo que os astrônomos chamam de universo visível, né? Ou seja, cuja luz chega até nós. Agora, a pergunta que se faz, será que existe algo além disso? Pode haver, né? Que os nossos olhos ainda não alcançam. Então, assim, tudo isso nos mostra a grandeza do nosso universo. E o salmista, no Salmo 19, veja só o que ele diz. Ele diz assim: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. E admirando com tal grandeza, o mesmo salmista ele nos diz no Salmo 8, que é o salmista Davi: quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é o simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? Então, diante da sua imensurável criação, quem somos nós, tão pequenos, tão insignificantes nesse universo tão imenso? Como disse o salmista, porém Deus nos fez um pouco menor do que Ele mesmo, mas nos deu glória e honra, nos coroando com isso e dando-nos domínio sobre as obras que Ele criou. Até hoje à tarde, né, a gente faz devoção com as crianças da escola e uma das crianças, falando sobre a grandeza de Deus, uma das crianças fez a seguinte observação, né, até perguntando sobre se haveria possibilidade de haver vida em outro lugar. Olha, pelo tamanho que é o universo, nós não sabemos, né? É possível. Agora, se há ou não há, isso a gente não sabe responder. Mas uma coisa que eu respondi para a criança, disse para ela assim, eu mostrei lá para ela numa imagem que eu havia exposto, né, da nossa galáxia, e lá eu mostrei assim, ó, tá vendo aquela luzinha bem pequenininha lá naquele cantinho? Então, lá é o nosso Sol. Ou seja, nós estamos ao redor daquele Sol. Você está vendo? Não, não estou vendo, mas lá está a Terra. Ou seja, lá estamos nós. Mas o mais maravilhoso de tudo é que Deus sabe que nós estamos ali. Nós podemos ser quase nada diante da criação de Deus, né? Diante da imensidão que o universo é, mas Deus nos conhece, cada um, e conhece pelo nome. Eu não sei o nome de todos, né, dos meus alunos, mas Deus sabe. Então, isso mostra a grandeza do nosso Deus, né, e o seu poder, e também o seu amor em criar esse universo tão maravilhoso. E isso também é o que o salmista expõe. Lá no Salmo 139, por exemplo, ele diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Esse final da fala do salmista é muito importante. A minha alma, a alma de cada ser humano, ela sabe, ela conhece, ela tem ciência do seu Criador. Infelizmente, o pecado nos separou de Deus e por isso nós estamos separados de Deus, né? Deus precisa fazer o caminho inverso, Deus precisa vir ao nosso encontro, e Ele o faz. Nós vamos daqui a pouco falar sobre isso, mas o ser humano ele sabe que existe um Deus, né? O próprio apóstolo Paulo, ele escreve nisso numa das suas palavras, onde ele diz assim que ninguém pode se considerar indesculpável diante de Deus, porque todos sabem, né? Em Romanos 1:18 ele diz assim: o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro, pois foi o próprio Deus quem mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, só que não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos são tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. O apóstolo Paulo, nestas palavras, deixa claro que o ser humano, no seu íntimo, ele sabe que existe um Criador que criou o universo e que o criou também, né? Que criou o ser humano. Então isso fica muito claro nesse texto. Então
quem se considera, quem desacredita na existência de Deus, ou desacredita de que Deus criou o universo, é porque está indo, na verdade, contra a sua própria consciência. De modo que ninguém pode se justificar diante de Deus no dia do juízo com a desculpa de que não sabia da existência de Deus, porque a própria criação revela a existência de Deus, né? Mostrando para as crianças, desde um apontador, eu perguntei para elas, esse apontador, tem alguém que o fez? Sim, tem um fabricante. Muitas vezes até vem o nome, Faber-Castell, outras marcas que existem, né? Depois mostrei para eles um avião grande, e esse avião, tem alguém que o fez? Sim, tem alguém que o projetou, que planejou, que executou, né, e pensou em todos os detalhes para que ele pudesse voar e levar as 800 pessoas com suas bagagens, com todo o combustível, né, pesando toneladas, poder voar, o edifício mais alto do mundo, né, com 800 metros de altura. Será que alguém planejou? Claro, tudo foi planejado. Aí eu mostrei o nosso planeta, mostrei o nosso sistema solar, mostrei o universo. Não foi também planejado para que tudo funcionasse, né? Para que tudo estivesse no seu lugar? É óbvio que sim, né? Isso é uma coisa mais óbvia do mundo. Então, para nós cristãos, crer que Deus é o Criador, isso é a coisa mais óbvia. Agora, mais importante do que crer num Deus Criador é conhecer esse Deus, né? E é sobre isso que nós vamos falar logo em seguida. Perfeito, então. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos. Até não vou fazer nenhum questionamento porque vamos deixar para depois. Voltamos agora com o Café com Fé. Hoje estamos falando sobre um tema bem importante, sobre o Deus triuno criador. Lembrando lá no comecinho, expomos o versículo de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E o pastor vinha nos falando sobre a imensidão desse universo, de todas as galáxias que compõem o nosso universo, né? Dá para assim se dizer, tudo que o nosso olho consegue enxergar, e tem coisas que nem conseguimos enxergar ainda, nem os melhores telescópios conseguem observar, e tudo isso tem um Criador, e Ele é o nosso Deus. Então, muitas vezes a gente não se dá conta da magnitude dessa criação e de como somos importantes, porque no meio dessa imensidão toda, Deus nos conhece, Ele sabe quem somos, sabe nome, sobrenome, sabe o que pensamos, sabe as nossas necessidades, né, pastor? Isso mesmo. Estávamos falando sobre isso e, ao mesmo tempo, as muitas maneiras, a gente pode até comentar aqui, as muitas maneiras como a humanidade, né, as culturas de todos os tempos têm também manifestado a sua fé no Deus Criador, ou até mesmo nos deuses criadores, né, como a gente vê na cultura grega, nessas religiões politeístas, como a gente assim o define, né? E por que isso se justifica? Exatamente porque, segundo a Bíblia nos mostra, quando Deus criou o universo e criou também Adão e Eva, e deu a eles a liberdade de poder decidir entre obedecer ou não a Deus, a desobediência trouxe como consequência o pecado, e o pecado trouxe a morte, né? Porque o pecado é a desobediência, ou a desobediência é o pecado contra Deus. E a consequência maior foi a morte e a separação de Deus também. Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, né? E a partir daí nós conhecemos a história da humanidade que vai caminhando errante pelo mundo, né? Sempre em busca de Deus. E aí vem o sentido da palavra religião também, porque a palavra religião significa religar, né? Seria uma forma de se reconectar com Deus novamente. Então esse é o sentido da palavra religião e o que justifica as muitas religiões existentes no mundo, até hoje também, né? Que fazem parte do conhecimento natural do ser humano. Então, nós sempre dizemos assim, que existe um conhecimento natural e existe um conhecimento que nos foi revelado. O conhecimento natural todo ser humano tem, mas não é um conhecimento perfeito, não é um conhecimento que nos permite conhecer quem realmente é o nosso Deus Criador, né? Atribuímos o universo à criação de um Deus ou de deuses, enfim, sabemos que existe um Deus, mas não o conhecemos. A única forma de conhecer o Deus verdadeiro, o Deus real, é por meio da revelação. É por isso que nenhuma filosofia, religião ou crença que seja fruto do coração ou mente do ser humano será capaz de revelar o verdadeiro Deus. Só a Escritura nos possibilita conhecer o verdadeiro Deus. Por quê? Porque a Escritura, a Bíblia Sagrada, é por ele inspirada. É isso que nos diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e por isso ela é útil para ensinar a verdade,
para condenar o erro, para corrigir as faltas e a ensinar a maneira certa, correta de viver. Ou se, conforme o apóstolo Pedro, né, em 2 Pedro 1,21, que nenhuma mensagem veio da vontade humana, a mensagem profética, mas as pessoas foram guiadas pelo Espírito Santo de Deus, quando ensinaram a mensagem que vinha de Deus. Em 1 Coríntios 2,13, também o apóstolo Paulo lembra que quando eles falam, os apóstolos falam, eles usam palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras da sabedoria humana. Então Deus se revelou à humanidade de forma sobrenatural. Primeiramente, como fez a Noé, né, quando anunciou o dilúvio, como fez a Abraão quando o chamou para formar o povo de Israel, quando falou com Jacó, falou com Moisés e deu a Moisés os mandamentos, e assim com todos os outros profetas que nós temos registrados na Bíblia Sagrada, que sempre quando eles trazem as suas palavras, eles sempre dizem, Deus falou, né? Deus está dizendo, Deus nos revelou isso. Então essas palavras reveladas, elas foram também registradas, isso foi muito importante. E registradas, né, passando a ser chamadas e conhecidas como então as Escrituras Sagradas, para as quais o próprio Jesus, que é o Filho de Deus encarnado, quando esteve no mundo, afirmou serem a verdade e que não podem falhar. Né? Em João 10:35, Jesus disse, sabemos que as Escrituras Sagradas sempre dizem a verdade. É por isso que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, cremos e confiamos na palavra de Deus. Né? Tem muitas pessoas que às vezes querem se justificar dizendo, mas a Bíblia foi escrita por homens, mas esquecem que foi inspirada por Deus, né? Foi guiada por Deus. Então ela é a palavra do nosso Deus. E como disse Jesus, ela é a verdade, ela nos ensina a verdade. E ela nos revela quem é o nosso Deus. Não apenas um Deus criador, mas um Deus que se manifesta de forma diferente, né? Ele se manifesta de uma forma triuna. Por isso vem o termo triuno, né? 3 em 1. Existe um único Deus. Não existem 2, 3 deuses. Existe um único Deus. Isso a Bíblia afirma do começo ao fim. Mas ao mesmo tempo a Bíblia nos revela um Deus com 3 personalidades, né? Em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pois quando nós olhamos para a ordem de Jesus quanto ao batismo, o que Jesus ensinou? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações e batizem, ou batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai é Deus, o Senhor, o Criador. O Filho é Jesus Cristo, nosso Salvador. O Espírito Santo é aquele que chama a nós pelo Evangelho, né? Que nos ilumina, que nos leva à fé, nos convence a crer e confiar em Jesus Cristo como nosso Salvador. E o Espírito Santo é quem se faz presente em nossa vida, né? Mas ao mesmo tempo é o mesmo Deus que nós estamos falando. Então o termo trindade ou Deus triuno, na verdade, ele não aparece na Bíblia Sagrada, né? Essa expressão trindade ou triuno não aparece. Mas o objetivo dessa palavra, né, é enfatizar de que embora haja um único Deus, numa essência só, um único ser divino, conforme responde Jesus lá em Marcos 12, quando ele diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, então não existe outro Senhor, outro Deus, né? Mas ao mesmo tempo, quando a Bíblia se refere a Jesus, ela também o chama de Senhor. Mas ao chamá-lo de Senhor, não está se referindo a um outro Deus, um outro Senhor, mas ao mesmo Deus. Isso é um mistério? É verdade, isso é um mistério, isso é algo que não está dentro da possibilidade de nós, seres humanos, compreendermos tudo isso. Assim como o universo está além da nossa compreensão, né? A ciência tenta até explicar como de repente esse universo surgiu, atribuindo o Big Bang com a sua origem, bilhões e bilhões de anos para o seu surgimento, enfim. Mas esse 19 horas e 11 minutos. Esse é o pensamento humano, né? Porque o nosso pensamento humano é pequeno demais para compreender algo tão grande. E a trindade de Deus, o nosso Deus, também é algo que está muito além da nossa capacidade de entender. Por isso exige fé, né, Alexandre? É preciso que nós com certeza creiamos nisso. E próprio Deus, ele só praticamente nos fornece o necessário, né, pastor? Ele não expõe todos os mistérios do mundo, como surgiu o universo, porque as 3 personalidades. Ele só nos dá o que nós realmente precisamos saber, para que realmente a gente possa focar a nossa fé
nas coisas que realmente importam, né? O ser humano sempre teima em ter inúmeras questões, entender de onde veio, para onde vai, como vai fazer. E na realidade nada disso importa. O que importa é que está escrito na palavra de Deus e o caminho que Ele quer que a gente siga, a fé que Ele quer que a gente tenha. São questionamentos que não vão agregar nada para a gente e que a própria ciência, se descobrir do que o universo foi formado, nunca vai conseguir. E mesmo que descubra, não vai mudar nada o nosso objetivo final, que é a fé em Cristo. Sim, e o que a ciência sabe é que tudo teve um começo, né? A própria matéria, ela teve um começo, porque se a matéria não existia, ela teve um início. E ela tenta, claro, descobrir como isso foi ocasionado, né? Até inventaram ali um equipamento que para tentar mais ou menos reproduzir o que seria o início da matéria e tal. Mas para nós cristãos é tudo muito mais simples, né? Pela fé cremos que o universo foi criado pela palavra de Deus, porque nós cremos num Deus criador, né? Para nós é intransponível dizer que talvez não é uma palavra intransponível, mas dizer assim, inconcebível dizer que não existe um Deus que criou o universo, que funciona como funciona, né? Então, se nós olhamos um avião que funciona porque foi criado, quanto mais o universo, que é muito mais complexo, né? As leis da natureza, muito mais complexas, obviamente que exigem um planejamento, né? Um Deus muito sábio, muito poderoso, muito inteligente, absoluto. E Deus é absoluto, né? Por isso nós cremos num Deus todo-poderoso, e isso foi colocado na nossa confissão de fé cristã, que é uma confissão histórica, o credo apostólico. Creio em Deus Pai todo-poderoso, né? Quando a gente diz todo-poderoso, a gente já dá essa absoluta a Deus, né? 100%. E é nesse Deus que nós cremos. Mas o mais importante, que nem você mesmo destacou, Alexandre, não é só saber que existe um Deus tão poderoso assim, né? O mais maravilhoso de conhecermos a Deus é conhecermos o Deus de amor, né? E exatamente essa é a intenção do apóstolo Paulo quando ele saúda os seus irmãos e deseja a eles a paz de Deus. Ele diz que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça com vocês. E talvez aqui nós podemos destacar um pouquinho esse papel também, né, da graça de Jesus, do amor de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala da graça de Jesus, a palavra graça sempre nos remete a algo que alguém está disposto a fazer, movido unicamente por amor, mas ao mesmo tempo é um amor que exige um certo sacrifício ou um total sacrifício. Esse é o sentido da palavra graça, e ao mesmo tempo nos mostra que isso que está sendo feito é algo que não exige nada, é algo que simplesmente é feito por amor, né? Então é um amor incondicional, um amor imerecido. E quando o apóstolo Paulo destaca, né, a graça de Jesus Cristo esteja com vocês, ele exatamente está falando desse amor que Jesus teve por nós ao se entregar na cruz, em nosso lugar, sofrer em nosso lugar o castigo que os nossos pecados mereciam, para que nós pudéssemos ter perdão, vida e salvação. E Jesus obteve para nós a salvação, e ele a oferece de forma gratuita. Por isso ele fala da graça de Jesus esteja com vocês. Mas essa graça só se tornou possível porque Deus nos amou, né? E Jesus enfatiza o amor de Deus quando ele diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que deu a ele, Jesus, para ser o nosso Salvador, né? E qual é o papel do Espírito Santo? O Espírito Santo é exatamente aquele que vai unir todas as coisas. Por isso é a comunhão do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele restabelece novamente a união entre nós e Deus, porque é Deus quem vai agir na nossa vida. É Ele quem vai nos convencer. Jesus disse que quando Ele retornaria ao céu, Ele e o Pai enviariam o Espírito Santo que iria convencer o mundo, né? Iria consolar também o coração dos filhos de Deus, iria ensinar aos filhos de Deus tudo o que eles deveriam ainda saber e conhecer e confiar, né? Por isso ele é chamado Espírito Consolador, o Espírito da Verdade. E aqui o apóstolo Paulo então ele usa a expressão comunhão, o Espírito que comunga junto conosco, que une todas as coisas, que nos une novamente a Deus e faz com que ao mesmo tempo o nosso corpo, a nossa vida se torne também o santuário onde Deus habita,
onde o próprio Deus vem habitar conosco, né? Não só ao nosso lado, mas em nós, conosco. Ah, perfeito. E já vi muitas pessoas até... É uma questão que exige o estudo e entendimento. Eu já vi algumas pessoas até, por vezes, não entendendo como funciona essa questão da trindade, né, pastor? Alguns dizem, mas Cristo está um degrau abaixo de Deus e o Espírito Santo é só um adendo, é só um extra, digamos assim, sem entender realmente qual a magnitude dessas três personalidades que ela compõem um único Deus, talvez, que elas fazem parte de Deus. Quando se faz esse tipo de observação, usa-se padrões humanos para as coisas. Exato. Esse eu diria assim, às vezes é o grande erro de certas religiões, de certas denominações religiosas também, quando elas usam os padrões humanos, né, para estabelecer o seu entendimento. Como nós dissemos antes, no início, tem coisas que talvez nós nunca vamos entender como funciona. Né? Quer dizer, entender como funciona a trindade de Deus. Nós nunca vamos conseguir entender como funciona, mas nós a sabemos que é assim. Né? E por sabermos que é assim, nós aceitamos e nós cremos e nós confiamos e temos a resposta daquilo que precisamos. Né? Então, os padrões de Deus, como diz... A própria Bíblia nos diz, os pensamentos de Deus são muito distantes, muito acima dos nossos pensamentos. Então nós nunca vamos compreender Deus, né? Mas vamos compreender naquilo que Ele quer ser compreendido, que é no seu amor, que é na salvação que Ele nos quer dar, na vida que Ele nos quer dar e principalmente na vida eterna que Ele nos quer dar. E lá é o momento que com certeza vamos achar todas as respostas que nós vamos precisar, né? Exatamente, porque quando estivermos no céu estaremos de volta ao paraíso, né? Exatamente. E aí a nossa comunhão com Deus será perfeita. Muito bem. Que bacana a gente poder refletir sobre a magnitude do amor de Deus e de tudo que Ele faz para nos aproximar dele, como o pastor bem lembrou antes numa das frases, né? Ele que vem até o ser humano e tenta nos aproximar, Ele que envia o seu Filho, Ele que envia o Espírito Santo para que a gente consiga ter o discernimento, consiga se aproximar dele. Então o mais impressionante, como o pastor mesmo disse antes, é o amor que Deus tem por nós. Apesar de tão grandioso o universo, Ele nos se lembrar de cada um de nós e nos amar também. Isso mesmo. Muito bem. Depois dessa bela reflexão, acho que o pastor quer falar um pouquinho dos compromissos esse final de semana. Tem uma atividade muito bacana também, né? Com certeza. Né? Nós temos duas atividades que interessam a comunidade também. Né? Nós temos no sábado de manhã, a partir das 9 horas, o nosso brechó. As servas da comunidade, o nosso departamento de servas está promovendo um brechó ao valor de peças, ao valor de preços bem simbólicos, né? A partir de 50 centavos, R$1, que são peças boas, né? Que às vezes estão lá no guarda-roupa das pessoas que não servem mais ou não usam mais e agora então isso foi arrecadado, né? E vai ser oferecido então a um preço bem simbólico, por isso nós chamamos de brechó para a comunidade. Então nós convidamos toda a comunidade igrejiense para sábado, a partir das 9 horas até o meio-dia, é o horário, né? Se dirigirem até ali, na igreja, não será na igreja, será ali na nossa quadra coberta agora, né? Entre a igreja e a escola, ali nós temos a quadra coberta, ali as pessoas acho que sabem onde é que fica a Escola Luterana Redentor, a Igreja Luterana Redentor fica ao lado, ali no bairro Bom Pastor, né? Rua José Bonifácio, esquina com a Rua 9 de Fevereiro. Então ali irá acontecer esse brechó na parte da manhã até o meio-dia. E à noite, às 19 horas, aí nós temos o nosso festival missionário, que também é aberto à comunidade. O que é o festival missionário? Na verdade, ele é uma programação que a congregação o promove, mas aberta ao público, né? Com momentos de louvor, de adoração, uma pregação. Nós convidamos um pastor, que é professor de seminário em São Leopoldo. O seminário é aquele que forma os nossos pastores. Ele virá para dirigir essa palavra de Deus a nós. E depois desse momento do culto haverá uma grande confraternização, né? Os nossos membros, a comunidade está se preparando aí para receber o público, né? Também logo depois com comes e bebes, uma confraternização com todos. Então um momento bem legal, eu diria assim, imperdível, né? Uma oportunidade excelente para ouvir um pouco mais sobre esse imenso amor de Deus por nós. Muito bom. É uma atividade que até os próprios membros foram desafiados a levar convidados, levar pessoas para conhecer o trabalho da igreja. Com certeza vai ser uma atividade grandiosa, né? Com certeza. Preparada com muito carinho para toda a comunidade, para que todos possam
ter acesso à palavra de Deus e estaremos lá, com certeza. Eu já separei alguns convidados, inclusive, Ótimo. pastor. Já confirmei alguns. Todos são convidados. Muito bem. E nós ficamos por aqui, desejando um abençoado final de semana a todos os nossos ouvintes. Na próxima quinta-feira voltamos